Muito antes de qualquer nuvem escurecer o céu, antes de existir o menor sinal de instabilidade climática, uma ordem atravessou o silêncio da história humana com uma precisão impossível de ignorar. Faze para ti uma arca. Não foi uma metáfora, não foi uma alegoria espiritual. Foi uma instrução objetiva, prática e detalhada. A mensagem não deixava espaço para interpretações simbólicas. Deus não apenas anunciou um juízo futuro, mas apresentou um projeto de sobrevivência com medidas, materiais e funções claramente definidas. Em um mundo que jamais havia presenciado chuva, mares globais ou cataclismos planetários, Noé recebeu a incumbência de construir a maior estrutura de madeira já concebida por mãos humanas. A arca teria 137 metros de comprimento, 23 metros de largura e cerca de 13 metros de altura, distribuídos em 3 andares completos. Dimensões que rivalizam com embarcações modernas de médio porte. Ainda hoje, engenheiros navais reconhecem que essa proporção oferece estabilidade excepcional em águas turbulentas. Mas Noé não possuía cálculos hidrodinâmicos, softwares ou modelos matemáticos. O que ele tinha era uma instrução clara e a disposição para obedecer. Antes de qualquer madeira ser cortada, antes de qualquer viga ser erguida, existia um desafio ainda mais crítico: o solo. Uma estrutura desse porte não poderia ser construída sobre terreno instável. O peso combinado da madeira, das divisões internas, dos suprimentos e de milhares de animais exigia uma base sólida, compactada e estrategicamente escolhida. Noé precisou analisar o ambiente com extremo cuidado. Ele caminhava pelo terreno, observava a resistência do solo sob os pés, identificava áreas mais firmes, evitava encostas e regiões suscetíveis à erosão. Além disso, o local precisava estar relativamente próximo das florestas de cipreste. Transportar troncos gigantescos por longas distâncias aumentaria exponencialmente o esforço humano e os riscos envolvidos. Cada decisão tomada nesse estágio inicial determinaria o sucesso ou o fracasso de toda a obra. O mundo pré-diluviano apresentava uma condição ambiental singular. A Bíblia descreve que não havia chuva como conhecemos hoje. Em vez disso, uma neblina constante subia da terra, mantendo a superfície permanentemente úmida. Do ponto de vista da engenharia do solo, isso representava um desafio sério. Solos saturados perdem resistência estrutural, tornam-se maleáveis e instáveis. Para resolver esse problema, Noé provavelmente desenvolveu um sistema simples, porém eficiente de drenagem. Pequenos canais escavados ao redor do canteiro desviariam a umidade natural, permitindo que a área central permanecesse mais seca e compacta. Esse tipo de solução é conhecido até hoje na engenharia básica de fundações. Somente após semanas, talvez meses de preparação silenciosa do terreno, a construção da arca pôde realmente começar. O primeiro grande desafio físico foi a extração da madeira. O cipreste não era escolhido por acaso. Trata-se de uma madeira densa, resistente à umidade, ao ataque de insetos e à deterioração ao longo do tempo. Características ideais para uma embarcação que permaneceria flutuando por mais de 1 ano em contato direto com a água. No entanto, essas vantagens vinham acompanhadas de um custo, peso elevado e extrema dificuldade de manuseio. Derrubar uma única árvore de cipreste com ferramentas rudimentares exigia técnica, paciência e esforço contínuo. Golpe após golpe, o tronco lentamente cedia. Uma única árvore podia levar dias para cair. Agora imagine repetir esse processo centenas de vezes. Mas cortar a madeira era apenas o começo. Transportar troncos gigantescos sem rodas funcionais, sem máquinas e com poucos animais disponíveis exigia criatividade e conhecimento prático. Civilizações antigas já dominavam uma solução eficaz: romos de madeira. Troncos menores eram colocados sob os maiores, criando um sistema de deslocamento por rolagem. Cordas grossas, alavancas improvisadas e força humana permitiam mover toneladas de madeira alguns metros por vez. Era um processo lento, exaustivo e perigoso.
Um tronco desgovernado poderia esmagar um homem em segundos. Ainda assim, dia após dia, a madeira chegava ao canteiro. Com os materiais reunidos, começou a fase mais complexa da obra, a estrutura da arca. Toda a embarcação começa pela quilha, a viga central que define alinhamento, resistência e estabilidade. Mas havia um problema óbvio. Nenhuma árvore do mundo possuía 137 metros de comprimento. A solução exigia engenharia de precisão baseada em conhecimento empírico acumulado ao longo de gerações. Noé precisou unir múltiplas vigas gigantes em uma linha contínua. Para isso, utilizou encaixes de madeira extremamente bem talhados. Sistemas de macho e fêmea permitiam que as peças se encaixassem com firmeza. Para reforçar essas junções, cavilhas de madeira dura eram inseridas transversalmente, criando travamentos capazes de suportar enormes tensões longitudinais. Uma quilha mal alinhada comprometeria toda a embarcação. Por isso, cada encaixe precisava ser testado, ajustado e reforçado antes que a próxima viga fosse adicionada. Com a quilha instalada, vieram as costelas, vigas arqueadas responsáveis por dar forma ao casco. Cada costela precisava ter curvatura específica para garantir resistência estrutural e boa distribuição de forças. Madeira de mais aumentaria o peso, madeira de menos colocaria tudo em risco. Sem moldes industriais, Noé e seus filhos provavelmente utilizavam cordas esticadas como guias visuais, criando arcos consistentes ao longo de toda a estrutura. Pedras suspensas funcionavam como prumos, garantindo alinhamento vertical. Cada costela era erguida com alavancas, cordas e pura força humana. À medida que as costelas se multiplicavam, a forma da arca emergia lentamente. Uma estrutura monumental surgia em terra seca, visível a quilômetros de distância. Um objeto impossível em um mundo que jamais havia visto mares globais. Com o esqueleto completo, veio um dos processos mais críticos de toda a obra, a impermeabilização. Deus havia sido específico. Betumarás a arca por dentro e por fora. O betume, uma substância resinosa derivada da terra, precisava ser aquecido até atingir a viscosidade correta. Aplicado ainda quente, ele penetrava nas fissuras da madeira, criando uma barreira resistente à água. Cada junta, cada encaixe, cada rachadura precisava ser selada, não apenas externamente, mas também internamente. A madeira absorve umidade. Uma infiltração mínima, ao longo de meses, poderia apodrecer vigas inteiras. O processo exigia paciência extrema. Uma camada precisava secar antes da próxima aplicação. Dias, talvez semanas de trabalho repetitivo, silencioso e exaustivo. Com a coiva selada, a atenção se voltou para o interior da arca. A Bíblia menciona compartimentos, usando um termo hebraico que pode ser traduzido como células ou ninhos. Isso indica organização, divisão e controle. A arca não era um grande espaço aberto, era um sistema interno altamente planejado. 3 andares distribuíam o peso de forma estratégica. No nível inferior, os animais mais pesados, mantendo o centro de gravidade baixo e reduzindo o risco de capotar. No andar intermediário, animais de porte médio. No superior, aves e criaturas menores. Predadores precisavam ser separados de presas. Compartimentos evitavam conflitos, ferimentos e disseminação de doenças. Áreas específicas eram reservadas para armazenamento de alimentos. Um ano inteiro de suprimentos exigia logística rigorosa. Grãos secos, fênio, raízes, frutos desidratados e água armazenada. A ventilação era uma questão de sobrevivência. A Bíblia menciona uma abertura contínua próxima ao teto. Tecnicamente, isso permitiria a saída de gases e a entrada de ar fresco. Provavelmente, pequenas aberturas laterais protegidas completavam o sistema, impedindo a entrada de água enquanto facilitavam a circulação interna. Sem ventilação adequada, o acúmulo de gases produzidos por milhares de animais tornaria o ambiente mortal em dias. E então, chegamos ao ponto estrutural mais vulnerável da arca, a porta. Uma abertura grande o suficiente para permitir a entrada de animais de todos os tamanhos representava um risco severo à integridade do casco.
Para compensar, Noé reforçou toda a moldura com vigas espessas, travamentos diagonais e encaixes profundos. Sem dobradiças metálicas modernas, o sistema mais plausível era um eixo vertical de madeira reforçada, funcionando como pivô. Quando tudo estava pronto, algo extraordinário aconteceu. Os animais vieram até Noé. Eles não foram capturados, não foram forçados, vieram espontaneamente, em pares, guiados por um instinto que transcendia a biologia comum. Predadores caminhavam ao lado de presas, aves pousavam tranquilamente, répteis seguiam trajetórias precisas. Quando todos entraram, a Bíblia registra um detalhe decisivo. O Senhor fechou a porta. Noé construiu, Deus selou. Então, no ano 600 da vida de Noé, o planeta entrou em colapso. As fontes do grande abismo se romperam. Pressões subterrâneas liberaram volumes gigantescos de água. A terra tremeu. Em seguida, as comportas do céu se abriram. Pela primeira vez na história, a chuva caiu de forma contínua e violenta. A arca estremeceu. A água subiu, até que, finalmente, a estrutura colossal se desprendeu do solo e começou a flutuar. Lá fora, o mundo antigo desaparecia. Lá dentro, a vida era preservada. 40 dias de chuva, 150 dias de águas dominando a terra, meses de trabalho diário, manutenção, alimentação dos animais, limpeza, inspeção das vigas, escuta atenta aos rangidos da madeira. Até que Deus se lembrou de Noé. As águas começaram a baixar. A arca repousou nos montes de Ararat. Uma pomba trouxe uma folha de oliveira, o primeiro sinal de recomeço. Quando a porta se abriu novamente, o mundo era outro. A arca não foi apenas um abrigo contra a água, foi a materialização de uma decisão tomada antes da tempestade existir. Enquanto o mundo seguia normalmente, Noé construiu pensando em algo que ninguém mais conseguia enxergar. Cada viga levantada era um ato de fé. Cada encaixe reforçado era uma escolha consciente de obedecer, mesmo sem provas visíveis. A arca não salvou Noé porque era grande, forte ou bem projetada. Ela salvou porque foi construída exatamente como Deus ordenou. Quando as águas cobriram tudo, não houve plano alternativo, não houve segunda chance, não houve refúgio fora da arca. O que separou a vida da destruição não foi sorte, nem força humana, mas obediência antecipada. A história da arca nos lembra de algo essencial. Antes de qualquer colapso visível, sempre existe um aviso. Antes da chuva, existe uma escolha. E antes da salvação, existe preparação. A arca foi engenharia, sim, mas acima de tudo, foi confiança absoluta em uma voz que poucos quiseram ouvir. Se você quer continuar essa jornada, assista ao próximo vídeo que aparece agora na tela. Inscreva-se no canal, ative o sino e acompanhe nossas próximas investigações profundas sobre os maiores eventos da história bíblica. Esta história não terminou com a arca, ela estava apenas começando.